você puder, amado, eu queria que você ficasse em pé nesse momento, em nome do Senhor Jesus, e você abrisse sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, está lá no Antigo Testamento, 2 Crônicas, quem não sabe, tá? Se tiver muito difícil de você achar, vai na primeira página da sua Bíblia, com certeza vai ter o índice lá da sua página e você vai achar rapidinho, né? 2 Crônicas, capítulo de número 20. Nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu acredito que Deus tem para nós uma direção, uma palavra, né? Para a gente ter esse norte, essa direção do Senhor, para a gente poder conseguir continuar vencendo, irmãos, em nome de Jesus. A batalha é todo dia, né? É todo dia. Então eu vou ler com você e depois a gente continua falando. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler a partir do versículo 31. Está escrito assim: E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o coração para com Deus, com o Deus de seus pais. Ora, o resto dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Hanani, que as inseriu no livro da história dos reis de Israel. Porém, depois disso, preste atenção no versículo 35. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, fez aliança com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliançou-se com ele para fazer navios que fossem para Tarsis, e fizeram os navios em Engedir. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: Viste que te aliançaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e eles não puderam ir para Tarsis. Continua de pé, querido, que eu quero orar junto com você e pedir ao Espírito Santo que Ele traga luz ao nosso entendimento, em nome de Jesus, amém. A Bíblia nos ensina, irmãos, que toda palavra que sai da nossa boca, ela produz, amém. Ela produz, ou ela produz coisa boa, ou ela produz coisa ruim, mas toda palavra que sai da nossa boca, ela produz alguma coisa, tá? Eu queria que você, de olhos fechados, você repetisse comigo assim: Senhor Jesus, voz de crente, vamos lá. Senhor Jesus, neste momento, nós usamos a autoridade do Teu nome para repreender toda a hoste espiritual da maldade, e declaramos que nós somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém. Aplauda Ele nessa noite. Glória a Deus. Isso, querido. Agora você que está em pé, se assente, preste atenção na palavra. Eu quero meditar com vocês, mas presta muita atenção, em nome do Senhor Jesus, tá? Inclusive eu faço um pedido, você que talvez dê vontade de ir no banheiro, segura um pouquinho,
Você que ficou com sede, vontade de beber uma água, segura um pouquinho também, tá? Eu acho que você aguentar a mão aí um pouquinho não vai fazer mal para ninguém, tá? Só para você não perder a palavra e nem perder também, nem tirar a atenção, né, de ninguém nessa noite. Eu fiz questão de fazer essa oração junto com vocês, queridos, porque a palavra de Deus também nos garante que a autoridade que foi dada por Jesus, ela está sobre a vida da igreja, e nós somos a igreja, amém? Então nós temos autoridade para repreender toda a hoste espiritual da maldade, que se levanta contra as nossas vidas, para tentar bloquear a nossa mente e os nossos corações, de receber uma palavra como essa que nós vamos receber nessa noite. Então, queridos, eu não sei se foi domingo passado, se foi no outro domingo, eu não lembro, eu só sei que eu falei um pouquinho aqui sobre isso, né? E eu disse que no meio de um culto como esse, às vezes o nosso inimigo também, ele se faz presente, tá, irmãos? Então não é só os anjos de Deus, não é só a presença de Deus, lamentavelmente, né, tem também a presença do inimigo. Embora nós estamos assim, né, como minha mãe dizia, minhas rugas de preocupação para ele, estou nem aí com ele, né? Nós não estamos aqui para dar nenhuma honra e nenhuma glória para ele também não, porque só o nosso Deus é digno de receber toda a honra e toda a glória. Mas é importante que você tenha essa consciência, querido, que quando nós estamos diante de Deus, né, ou na casa de Deus, ou ouvindo a palavra de Deus, ou fazendo qualquer obra que seja direcionada para Deus, principalmente quando essa obra é no sentido da gente trazer alguém para Jesus, pode ter certeza, o inimigo vai fazer de tudo para tentar nos bloquear. Mas a palavra também nos garante, irmãos, que ele já foi vencido lá na cruz do Calvário, amém? Quando Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que Jesus, ele desceu lá no inferno. Jesus foi lá na casa do diabo e pegou a chave das mãos do diabo e disse assim: olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia, irmãos. Então Jesus, ele fez isso por nós, para que a igreja de Cristo, ela continue essa caminhada, e a igreja de Cristo, ela continue vencendo, ela continue se manifestando na terra, a igreja de Cristo, ela continue, irmãos, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. E que obra de Deus é essa? É de eu e você sermos úteis no reino de Deus, para a gente trazer mais um para Jesus. Amém? Então Deus tem isso comigo, irmãos, essa obra comigo. Deus tem essa obra com você, da gente trazer mais uma pessoa para Jesus. Então, meu amado, minha amada irmã, aproveite essa oportunidade que você está tendo e chama todo mundo, convide as pessoas, diga para elas que Jesus Cristo quer transformar a vida delas. E você não vai estar liberando nenhuma palavra mentirosa, porque a Bíblia diz que quando nós nos achegamos a Deus, Ele também se achega até nós. E na medida que Deus se achega até nós, queridos, nós nos tornamos pessoas muito mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Aleluia! Então, querido, você não está aqui por um acaso. Você não veio aqui simplesmente porque alguém falou assim: vamos lá na minha igreja hoje, porque Deus vai fazer algo por você. Não, eu tenho plena convicção dentro do meu coração que todos nós estamos aqui porque Deus abriu a porta, querido, aleluia. Deus abriu a porta, e a palavra que eu sinto de dizer para nós nessa noite é: agora você, querido, tem por obrigação de entrar por essa porta que Jesus Cristo já abriu, aleluia. Ele já abriu a porta, irmãos, a porta não está mais fechada, o véu ele foi rasgado, diz a palavra. Aquilo que cobria, né, os nossos olhos, aquilo que cobria o nosso rosto, de nos aproximar de Deus, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu ele foi rasgado. E isso simboliza, irmão, no mundo espiritual, que hoje eu e você temos livre acesso à pessoa de Deus, tá certo? Você não precisa chegar em outros deuses ou numa imagem de escultura para você se aproximar de Deus. Não, você vai direto na fonte, você vai direto na pessoa de Deus, porque Ele está sempre ao seu dispor, querido, para ouvir você.
seja lá o que for, seja as suas lamentações, seja, né, também os seus agradecimentos, o seu coração cheio de gratidão, enfim, Deus está sempre a seu dispor para poder te ouvir. E além de ouvir eu e você, Deus está também ao nosso dispor para nos orientar, amém? Para trazer orientações sobre as nossas vidas, para que nós possamos continuar essa caminhada em nome do Senhor Jesus. Querido, quando a luta bater na tua porta, quando o inimigo se levantar contra você, entenda, todos os homens e mulheres de Deus também passaram pela mesma fase, passaram pelos mesmos problemas, e alguns até piores do que o que nós enfrentamos nos dias de hoje. Mas acredite, querido, todos eles que seguiram o caminho de Deus, eles foram pessoas bem-sucedidas, foram pessoas bem estruturadas, foram pessoas também que viram de perto o agir de Deus. E eu tenho plena convicção nessa noite também, que eu e você estamos aqui para isso, para ver o agir de Deus na nossa vida. E eu tenho certeza e libero isso, libero essa palavra como uma palavra profética sobre a vida da igreja. O Deus que nós servimos está agindo a nosso favor nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, querido. Eu não estou dizendo isso apenas para você se entusiasmar, não, querido. Eu estou dizendo isso porque a palavra de Deus nos garante isso. Aleluia. A palavra de Deus nos garante, irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 16, que quando nós consagramos ao Senhor aquilo que nós temos, tudo será bem sucedido. Aleluia. Isso não isenta a gente das provações, isso não isenta a gente de passar por situações, pois afinal de contas, para eu poder entrar um pouquinho na mensagem que a gente leu nessa noite, a nossa vida, ela é uma constante mudança de fase, amém? E é sobre isso que eu quero falar rapidinho, essas mudanças de fase na vida da gente, irmãos. A gente precisa ficar atento para cada mudança que a gente passa, para que a gente possa tomar as decisões certas, para que a gente continue, irmãos, sendo pessoas bem-sucedidas em Cristo. A mudança de fase existe. Acredito eu que hoje, né, isso é lógico, é a coisa mais lógica do mundo, mas hoje você não é mais a mesma pessoa de ontem. Acredito que amanhã você não será mais a pessoa que você está sendo hoje. Por quê? Porque todos os dias da nossa vida, essa mudança de fase, ela está presente, e nós precisamos estar atentos para isso. Essa história que a gente lê, um pedacinho dela, fala de um homem chamado Josafá. Esse homem, ele traz lições maravilhosas para nós, na sua caminhada com Deus, né? A respeito dessas mudanças de fase que ele teve. Em algumas ocasiões ele foi extremamente bem sucedido, mas em algumas ocasiões também, não sei se pelo fato de não saber lidar com a mudança de fase, não sei se é isso, mas em algumas ocasiões ele deixou de ser bem sucedido, irmãos. E nós precisamos olhar para essa história e extrair alguma coisa boa para nós e aprender com isso, né? Há algum tempo atrás também eu falei aqui no altar dessa igreja a esse respeito. É melhor a gente aprender com os erros dos outros do que aprender errando, não é verdade? É muito melhor, irmãos, nós pegarmos a Bíblia Sagrada e ler todas as histórias que estão na Bíblia, e a gente fala assim: meu Deus, como que isso, né? Esse cara deixou isso acontecer com ele, um cara tão bem sucedido, tinha tudo para ir até o fim, né, e ser um cara bem sucedido, mas como que ele deixou essas coisas acontecer? Então é melhor a gente olhar para essas histórias e falar assim: eu vou aprender com o erro desse cara, eu vou aprender com o acerto desse cara, do que eu passar por alguma situação semelhante e eu ser obrigado a aprender errando, ou aprender lutando para acertar.
Não é verdade? Então, querido, eu quero que você entenda isso nessa noite. A nossa vida, ela é uma constante mudança de fase. E eu quero pegar esse texto e meditar nisso com você. Sabe uma coisa que eu vejo aqui importante? É que esse Josafá, ele estava numa fase tão espetacular da vida dele. Era rei. O cara estava vivendo uma fase espetacular, onde ele viu Deus agindo em favor da vida dele, sem que ele sequer precisasse lançar a mão de uma espada. Não precisou. O próprio Deus fez acontecer, e os inimigos, eles começaram a lutar entre si, até que eles se desfizessem. Se você ler aí o livro de Crônicas, né? Se você ler, eu até incentivo você a ler, você vai entender isso que eu estou dizendo para você. Quando chegou a vez de Josafá, que ele precisava ir para a guerra, ele consultou a Deus. Alguns profetas falaram, pode subir, né? Josafá, o rei Asa e outros reis também que existiram aí nessa época. Alguns profetas diziam, pode ir, mas existia um profeta, um único profeta, que disse assim, não sobe não, rei, senão você vai se lascar. Lógico que não está escrito assim na Bíblia, né, irmãos? Mas eu estou falando só para a gente entender. Não sobe, que senão você vai se lascar. E subiu, desobedeceu a voz de Deus e realmente se lascou. Mas o Josafá, quando chegou a vez dele, a Bíblia diz que ele começou então a andar nos caminhos dos seus pais, né? Aí, a partir do versículo de número 30, eu li do 31 a seguir, mas o 30 diz assim: e o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em todo o seu redor. E Josafá reinou sobre Judá, e era da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Vai falar aí o nome da mãe dele, versículo 32 diz assim: e andou nos caminhos de Asa seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. O cara estava numa fase espetacular, numa fase, como o bom mineiro diz, né? De encher os nossos olhos. Essa era a fase que Josafá estava. E eu pergunto só para você pensar nessa noite: que tipo de fase você está agora, nesse momento? Talvez você está semelhante a Josafá, numa fase espetacular. Está tudo dando certo, as coisas estão encaminhando. Aquilo que te dava dor de cabeça hoje já não dá mais, né? Então, que fase você se encontra hoje? Tá boa, tá ruim, tá mais ou menos, tá a ponto de chutar o pau da barraca, como a gente costuma falar também, né? Como é que você está, querido? É importante fazer esse tipo de pergunta para a gente parar para pensar. Porque acredite, querido, essa fase que você está vivendo hoje, amanhã você não estará mais, em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas eu estou numa fase maravilhosa, e essa fase na minha vida não pode passar, querido. Ela não vai passar, ela vai ampliar. Aleluia. Se ela está boa, ela vai ficar melhor ainda. Eu acredito, irmãos. Acredito, esse é o Deus que nós servimos. Então, se está boa, vai ficar melhor. Mas se está ruim, eu acredito também, Deus vai mexer na sua vida e vai fazer isso ficar bom, em nome do Senhor Jesus. Mas entenda as fases, isso é importante. Entenda o momento das fases. Sabe, uma coisa que eu aprendi com isso daqui é que com essa história, né, que eu digo, uma coisa que eu aprendi aqui com essa história
é que mudar de fase às vezes é preciso, mas a mudança de fase, preste atenção nisso, ela jamais deve provocar quebra de princípios. Preste atenção nisso, que isso é muito importante, porque o ser humano, por causa dos seus sentimentos, que são bons e são sentimentos ruins, né? Por causa também dos pensamentos, por causa das fases boas e das fases ruins, às vezes o ser humano entra em estado, né, de ansiedade, em estado de depressão, em estado de alegria, em estado de tristeza, enfim, nós vivemos dessa forma. E às vezes, meus irmãos, a fase que uma pessoa às vezes está vivendo, leva ela a quebrar princípios que são extremamente inegociáveis diante de Deus. E todo princípio que é quebrado, ele traz consigo as suas consequências. Não é um ou outro não, irmãos, é todo princípio que é quebrado. Êxodo capítulo 20 fala dos 10 mandamentos. E a minha esposa que gosta muito desse, né? Que é o mandamento com promessa que ela fala. Que é que nós devemos honrar pai e mãe, para que se prolongue os nossos dias sobre a face da terra, e a nossa vida seja uma vida próspera. Honrar pai e mãe. Então, queridos, existe fase na vida de uma pessoa que ela entra no caminho de desonra, e às vezes ela começa então a desonrar o pai, a desonrar a mãe, e ela quer ser bem sucedida. Irmão, não existe isso. Toda quebra de princípio traz consigo as suas consequências. E a gente precisa entender isso. Às vezes a gente vê filhos hoje, né? Os filhos às vezes maltratando seus pais, desonrando seus pais. Querido, seja bem sucedido em nome de Jesus. Honra teu pai, honra tua mãe. Além de seus dias se prolongarem, você vai ser a pessoa mais bem sucedida na face da terra. Com certeza eu estou falando aqui com pessoas inteligentes, pessoas que têm, né, uma certa maturidade. Então, falando com vocês, com pessoas que têm essa maturidade, querido, eu digo para vocês, olha, o que é do conhecimento da gente, de filho que é brigado com o pai, é de mal de pai, é de mal de mãe. Isso não é brincadeira, irmãos. E essa quebra de princípio, ela é algo muito séria diante de Deus. Estou falando disso, né? De uma coisa que não podia ser, mas é corriqueira nos nossos dias. Essa desonra, essa quebra de princípio. Respeito. Sabe, respeito, irmãos. Vamos falar de lado espiritual, vamos deixar essa parte de pai e mãe um pouquinho de lado, embora isso é espiritual também, mas vamos falar de liderança. Respeito, irmãos, a nossa liderança. Honra para a vida da nossa liderança. Quantos de nós quebra esse tipo de princípio, irmãos, e acha que está tudo bem? Se a gente olha para a vida de um homem chamado Davi, que foi rei de Israel também, acho que todo mundo conhece a história do Davi, aquele que deu uma pedrada na testa do Golias e venceu Golias, né? Todo mundo sabe dessa história. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que fez Davi vencer aquele mal ali que estava sobre Israel foi a honra que ele prestou ao seu rei anterior, que era Saul.
Saul perseguia Davi, Saul queria matar Davi. Davi teve toda a oportunidade do mundo, quem lê a Bíblia sabe disso. Davi teve toda a oportunidade de matar Saul, mas as palavras que saiu da boca de Davi foi: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Mas Saul estava com a vida bagunçada? Estava. Saul estava contra Deus? Estava. Saul estava quebrando princípio diante de Deus? Estava. Mas o Davi, que teve até incentivo dos seus amigos, né? Vai lá, agora é sua vez, mata ele. Davi falou: longe de mim. Deus não me chamou para desonra, Deus me chamou para honrar. Independente de quem foi Saul, eu não sou Saul. Independente do que Saul praticou, eu não vou praticar a mesma coisa que Saul praticou. Quebra de princípio tem consequência. Então longe de mim tocar no ungido do Senhor. Irmão, o ungido do Senhor, seja ele quem for, seja ele homem, seja ele mulher, não interessa. O ungido do Senhor, quem vai tratar com ele é Deus. Aleluia. Não é na força do nosso braço não, irmãos. Então o que acontece nos nossos dias que não podia acontecer? Essa desonra, sabe, essa falta da gente muitas vezes respeitar a liderança que nós temos. Isso é extremamente importante. Leia o livro de Hebreus, irmãos, pelo amor de Deus. Você vai encontrar lá que o pastor, o líder que você tem, ele é zeloso pela sua alma, e ele vai dar conta da sua alma diante de Deus. Você entende isso? É só você ler, está escrito aí, irmãos. Mas sabe o que acontece com muitos de nós? A desonra, ela entra dentro dos nossos corações, e isso gera em nós uma quebra de princípio. E às vezes a gente está pedindo para Deus: Senhor, me ajuda, me abençoa, faz algo na minha vida. E Deus não pode fazer absolutamente nada, porque está quebrando princípio. E se quebra princípio, Deus não vai honrar. Falei de algumas coisas, mas tem centenas e centenas de coisas que nós muitas vezes fazemos e nós praticamos e queremos colher resultado diferente, irmãos. Como é que nós vamos colher resultado diferente se nós insistirmos em quebrar princípios diante de Deus? Como? Então, irmãos, uma das coisas que eu entendo aqui nesse texto que a gente leu, que Josafá também, ele entendeu na sua fase de vida que ele estava vivendo, que era algo extraordinário. Ele entendeu que aquela fase que ele estava não podia provocar quebra de princípio em momento algum. Eu não sei se você acredita do jeito que eu acredito, mas cada texto da Bíblia que foi escrito aqui, irmãos, isso aqui, às vezes de um versículo para outro durou anos, tá? Nós temos a mordomia de ter tudo assim, né? Descrito diante dos nossos olhos, tudo bonitinho, tudo seguidinho, né? E a gente fala assim: nossa, isso aqui foi bacana, hein? Isso aqui aconteceu assim, tudo numa hora só, num momento só. E não, irmãos, foram várias mudanças de fase, tá? Existem textos bíblicos que a gente lê como que se fosse uma história só, mas tem texto aí que gastou 20 anos para acontecer de um para outro, só para você ter uma noção. Mas veja bem, voltando aqui para esse Josafá, que nos ensina essas coisas preciosas. A Bíblia diz aqui nesse trechinho que a gente leu, que Josafá, quando ele reinava sobre Jerusalém, ele temia ao Senhor. Josafá, ele tinha temor de Deus. Dá para você entender isso? Ele respeitava a pessoa de Deus. Quem respeita a pessoa de Deus, automaticamente respeita patrão, respeita empregado, respeita marido, respeita esposa, respeita pai, respeita mãe.
né? Quem respeita Deus respeita qualquer outra autoridade que existe na face da terra. Pelo menos eu penso dessa forma. Agora, quem não respeita a pessoa de Deus não vai respeitar absolutamente ninguém, porque afinal de contas Deus, Ele estabeleceu as autoridades, né? E pai e mãe é autoridade, né? Deus estabeleceu autoridades para a gente respeitar. E às vezes a gente tem a cara de pau de dizer assim: a única pessoa que eu respeito nessa vida é Deus. Mentira. Se você não respeita o homem, o ser humano a quem você vê, você acha mesmo que você vai respeitar alguém que você não está vendo? E não sou eu que estou falando isso não, é a Bíblia. 1 João capítulo 1 ou capítulo 2, não sei, vai falar disso, é isso mesmo? É? Minha enciclopédia está ali, ó. Qualquer coisa eu vou lá. Meu dicionário, né? Melhor, né? Enciclopédia não, dicionário. Então, irmãos, se nós falamos assim: eu amo a Deus, mas eu aborreço o meu irmão, eu odeio o meu irmão. O João falou isso. Essa pessoa é mentirosa. Não tem como você falar: eu amo a Deus, mas eu odeio o meu vizinho. Querido, não faça isso em nome de Jesus. Deus não age na quebra de princípio. Pastor do céu, meu Deus, como é que eu vou fazer? Misericórdia, eu já fiz tanta besteira na vida, e agora? Agora é a hora de você se posicionar e dizer assim: Senhor, perdoa meus pecados, tem misericórdia de mim. Eu quero sair daqui hoje um homem novo, uma mulher nova, um ser diferente, para eu poder honrar a Deus do jeito que o pastor está ensinando nessa noite. Por mais que seja difícil, por mais que seja doído às vezes, mas eu quero honrar a Deus do jeito que Deus merece, e quero amar o meu próximo como a Bíblia manda eu fazer, como a mim mesmo. Aleluia. É princípio, irmão. Mas tudo bem, vamos lá para a gente destrinchar isso aqui, para a gente encerrar essa mensagem essa noite, senão fica muito comprido. Josafá temia a Deus. Amém? Você já entendeu isso? Josafá, ele venceu aquela batalha sem fazer nada, porque Deus venceu por ele. Deus foi capaz de dizer para Josafá assim: Josafá, a peleja não é sua, a peleja é minha. Imagina você ouvindo isso de Deus. Imagina você enfrentando uma adversidade na sua vida, e Deus virar para você e falar assim: meu filho, essa peleja não é sua não, ela é minha. O que você faz? Você descansa, é ou não é? Você fala: pô, tô de boa, tô sossegado, Deus falou que a peleja é dele. A Bíblia diz assim, irmãos: agindo Deus, ninguém impedirá. Então, se a peleja é dele, irmão, descansa em nome do Senhor Jesus. Tudo bem, vamos entender isso. Josafá, ele venceu aquela batalha porque Deus deu vitória para ele. Olha o perigo da mudança de fase. Versículo 33 diz assim: contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda preparado o coração para com Deus, para com o Deus de seus pais. Versículo 33, mudança de fase, presta atenção. Contudo, os altos não se tiraram, não foram tirados, porque o povo ainda não tinha preparado o seu coração. Pastor, não entendi nada de nada nesse trem aí que você leu. Eu vou te explicar. Naquela época, usava-se as montanhas, os altos, né, das montanhas, para oferecer sacrifício a outros deuses. Usava muito isso. Inclusive, naquela época também fazia esse sacrifício em cima das montanhas, queimando pessoas, queimando crianças, né, fazendo oferendas, para você entender com a clareza melhor. Eles faziam as oferendas em cima das montanhas. Então,
nessa época aqui, né, hoje ainda existe esse tipo de coisa também em alguns lugares, mas nessa época aqui era constante. Então o versículo 33 faz questão de registrar, dizendo que Josafá, ele não mexeu nos altos, ou nas imagens de esculturas que estavam lá em cima das montanhas. Ele não mexeu com aqueles deuses, né? O certo seria ele falar assim: agora, eu sou rei de Israel, Deus me deu essa oportunidade, esse privilégio de ser rei de Israel. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o limpa disso tudo. Eu vou limpar isso tudo. Não vai ter mais sacrifício de criança, não vai ter mais sacrifício a outros deuses, não vai ter mais esse tipo de coisa, não, porque eu sou o rei de Israel. Mas sabe o que ele fez? Ele olhou para o povo. Está escrito aí no versículo 33. Ele olhou para o povo e entendeu que o coração daquelas pessoas ainda não estava preparado. Cuidado com a mudança de fase, porque a mudança de fase pode provocar na sua vida, tá? Efeitos indesejáveis. Então tome cuidado com isso, com a mudança de fase. Aqui Josafá estava vindo de uma batalha que ele havia vencido, que Deus havia dado vitória para ele. Agora, nessa mudança de fase, ele não teve essa coragem de fazer o limpa que era necessário, porque ele olhou para o povo. Aqui vem uma chave para mim e para você, querido. Toda vez que você fixar os seus olhos nas pessoas, você vai se decepcionar. Toda vez que você colocar a sua confiança nas pessoas, você vai se decepcionar. Mas enquanto você manter os seus olhos fixos em Jesus, você pode até se decepcionar com alguns, mas Ele sempre vai fazer a coisa certa acontecer na sua vida, sempre. Porque Jesus não faz nada para decepcionar a vida da gente. O que Jesus faz é mudanças. E como nós às vezes não somos muito fãs das mudanças, não é verdade? Nós não gostamos de mudanças, porque mudança mexe na vida da gente. Então às vezes a gente entende que Jesus, Ele não está cuidando da gente, Ele está confrontando, né? Ele está pegando o nosso pecado, esfregando ele na cara da gente, dizendo assim: até quando você vai viver assim? Às vezes a gente entende dessa forma. Mas querido, toda vez que Jesus mexe na nossa ferida, é para arrancar aquela casca grossa, para trazer cura, para cicatrizar a ferida. Você entendeu isso ou não? Toda vez que Jesus mexe no nosso orgulho, é porque Ele quer nos dar um coração novo. Toda vez que Jesus entra dentro de nós, é para fazer limpeza, é para fazer morada. Aleluia. Então, queridos, se nós entendermos isso nessa noite, nós sairemos daqui com a nossa vida completamente transformada pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Só voltando aqui no Josafá, irmãos, isso aqui é uma lição de vida para nós. Ele não mexeu nos altos por causa do coração do povo. Isso é um perigo, irmãos. Não queira agradar as pessoas. Agrade o coração do seu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pastor, mas eu vou ser mal educado com as pessoas? Não, nós não estamos te ensinando isso, a ser mal educado com as pessoas. Educação é uma coisa, agradar é outra, né? Então, eu aprendi um ditado, vou passar para vocês. Talvez vocês até já sabem disso também, mas está tudo certo. Eu aprendi que todo bajulador também puxa tapete. Então você toma cuidado. Se te bajula demais, pode correr o risco de puxar o seu tapete lá na frente. Então toma cuidado com isso.
Em nome de Jesus. Por isso eu repito, nós não estamos aqui para agradar pessoas, nós estamos aqui para agradar o nosso Deus. E Deus enche o nosso coração com o amor dele, aí sim nós conseguimos abraçar uns aos outros, nós conseguimos ter comunhão uns com os outros, porque isso não vem de nós, vem de Deus. Aleluia. Se Deus não fizer isso, irmãos, a gente não consegue. A nossa capacidade humana, ela é extremamente limitada quando se trata de amor. É extremamente limitada. Mas quando o amor de Deus possui a vida da gente, a gente consegue amar uns aos outros. Ainda que seja cheio de defeito, ainda que pise no nosso calo, né? A gente consegue amar uns aos outros. Tudo bem, vamos pular essa fase, porque Josafá, ele olhou para o coração das pessoas e, lamentavelmente, ele desagradou o coração de Deus. Tudo bem, o tempo passou. No versículo de número 36, olha aí, irmãos, a mudança de fase novamente. Versículo de número 36 está escrito assim: e aliançou-se, eu vou ler o 35, porém depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliançou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. O rei de Israel, chamado Acasias, ele procedeu com toda a impiedade, está escrito aqui. E aliançou-se com ele para fazerem navios que fossem para Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Preste atenção nisso. O Josafá, vindo de uma batalha vencida, não mexeu nos outros deuses, para você entender, para não entristecer o coração das pessoas. E agora ele encontra com esse rei de Israel, chamado Acasias. É isso mesmo, deixa eu conferir aqui, Acasias, isso. Ele encontra com esse rei de Israel, e ele faz uma aliança com esse rei. E a Bíblia registra assim: Acasias procedeu impiamente. Sabe o que é isso? Esse Acasias, no nosso linguajar, ele estava completamente afastado de Deus. Cuidado com quem que você faz aliança, querido. Quando se fala de aliança, não estou falando de casamento, de namoro, de noivado, essas coisas não. Isso também entra aqui, mas toma cuidado com isso também. Mas estou falando que questão de sociedade. Para pensar, em nome de Jesus. Se você ler o livro de Provérbios, você vai entender que a palavra de Deus, ela é completamente contrário a isso. Se você se faz sócio, está escrito em Provérbios 6, você fica preso naquela pessoa. Você entende? Ou se você se ficar por fiador de alguém, você se torna escravo daquele a quem você se tornou fiador dele. Irmãos, está tudo na Bíblia. A gente só sofre muitas vezes porque a gente quer, irmãos. Olha só o exemplo de Josafá, irmãos. O cara veio de uma guerra que Deus deu vitória para ele. Agora ele, por dó do povo, não mexeu naquilo que o povo gostava, né? Ele não mexeu. E agora ele vai lá e faz uma aliança com um cara que não tinha temor de Deus nenhum. Aí veio o profeta, deixa eu ver o nome dele aqui, profeta Eliezer. Porém Eliezer, filho de Doravá, de Maré, profetizou contra Josafá, dizendo: viste que te aliançaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras. Olha que coisa forte, irmãos. O Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir para Tarsis.
Parece uma coisa, irmãos, insignificante. Os caras fizeram aliança só para construir navio. A gente olha e fala assim: meu Deus, mas que maldade tem nisso? Que erro tem nisso? Aparentemente nenhum. Depende com quem você faz a aliança. O Josafá errou, irmãos, porque ele fez aliança com um cara que não tinha um pingo de respeito por Deus. Ele foi lá e fez aliança com esse cara. E moral da história, se lascou nessa mudança de fase. Se lascou. Todo o investimento que fez nos navios foi por água abaixo. Você entende isso? Quem sabe essa situação é parecida com a de alguns aqui nessa noite. Quem sabe você se aliançou com alguém que diz que Deus existe, mas não tem um pingo de respeito pela pessoa dele. Quem sabe você se aliançou com algum negócio, algum tipo de negócio, que diz que entende você, que quer servir o mesmo Deus que você quer, mas aquilo não passa de uma farsa e de uma mentira. E às vezes, pela mudança de fase que está sendo apresentada para você, você vai lá e cai no conto do vigário. Eu não sei nem porque que eles falam isso, mas eu estou usando isso também, no conto do vigário. Então, querido, preste atenção. Tudo bem que a vida é sua, tudo bem que a vida é minha, mas se a gente quer ser bem sucedido, querido, nós precisamos ampliar sobre a fase que Deus está nos colocando e não retroceder, irmãos. Josafá tinha tudo para arrebentar a boca do balão, mas o cara voltou para trás, irmãos. Você entende? Só por causa de uma aliança, só porque ele não fez uma limpeza em cima dos montes. Só, a gente fala só a maneira de falar, né? Mas aquilo era abominável diante dos olhos de Deus. Então, querido, em nome do Senhor Jesus, para eu encerrar essa palavra, presta atenção, porque muitas fases que nós passamos por elas, vêm ao nosso encontro para tentar fazer a gente quebrar aquilo que é princípio diante de Deus. E princípio quebrado gera para nós consequências. E consequências geralmente não são boas. Então preste atenção, querido. Nós não estamos aqui para brincar de igreja. Nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui para falar a palavra de Deus. Nós estamos aqui também porque nós entendemos que existe um Deus que salva a vida da gente. Existe um Deus que leva a gente para morar no céu. Nós estamos aqui para isso. Eu não estou aqui para brincar de igreja, para dizer assim, não, continua assim, está tudo certo, você vai se dar bem lá no final, irmão. Se eu e você não tomar uma postura diante de Deus e mudar de vida, nós vamos chegar lá no final e nós vamos se lascar. Essa é a palavra. Então tem que tomar postura diante de Deus. Credo, pastor, Deus me livre. O pessoal que está aqui hoje pela primeira vez vai assustar, irmão. Não é para você assustar, é para você acordar para a realidade espiritual que nós vivemos. Ou você acha que Satanás está brincando de ser Satanás? João 10:10, a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar, para destruir, e ele não está fazendo o papel dele? E está. Irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos enquanto o diabo está matando, irmãos. Às vezes a igreja está aplaudindo. Enquanto o irmão está enfraquecendo na fé, às vezes a gente está aplaudindo, dizendo, isso aí é porque não quer nada com Deus, isso é porque é sem vergonha, não quer saber das coisas sérias, é porque é isso, irmão, não é nada disso, é Deus chamando eu, é Deus chamando você para se posicionar em função de alguém. Se o irmão está fraco, querido, eu não tenho que acabar de matar, eu tenho que estender minha mão. Se eu estou vendo que a pessoa está precisando de um ombro amigo, irmãos, eu preciso oferecer o meu.
quero que você entenda isso com muito carinho nessa noite, em nome do Senhor Jesus, queridos. Isso é igreja. Sabe, irmãos, eu lamento em falar isso, mas sinceramente, eu não estou aqui para passar pano para ninguém. E não quero que você esteja aqui para passar pano para mim também. Eu quero que você esteja aqui para servir o mesmo Deus que eu sirvo. Se tem que quebrar tudo, então vamos quebrar tudo, irmão. Se tem que começar de novo, então vamos começar de novo. Mas em nome de Jesus Cristo, vamos fazer do jeito que agrada a Deus. Você está comigo ou não está? Em nome de Jesus. Então fica de pé no seu lugar, querido. Recebe essa palavra com amor, querido. Eu não estou aqui para incitar você a nada. Eu estou aqui para incitar você, na verdade, a tomar uma postura diante de Deus. Falar: Senhor, eu quero te servir. Eu não posso deixar a peteca cair. Eu não posso deixar o barco afundar. Eu não vou abandonar o meu Deus. Eu não vou deixar de servir o meu Deus. Eu vou até o fim, em nome de Jesus. Jesus falou com clareza assim, irmãos: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem alguém lutando para você perder a sua salvação. Você sabe muito bem quem é. Mas tem um Deus que está te chamando hoje e dizendo para você assim: meu filho, minha filha, se você vier para mim, eu vou te dar descanso, eu vou te dar paz, eu vou te dar alegria, eu vou te dar prazer de viver. Mateus capítulo 11, verso 28, irmãos, é mais conhecido que tudo. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, vinde a mim. Jesus falou isso, irmãos. Eu vou te dar descanso. E eu pergunto: você quer? Você quer? Então eu vou te fazer um convite. Vem aqui na frente, deixa eu orar para você. Você quer mesmo? Então vem aqui na frente. Eu vou orar para você. Em nome de Jesus, querido. Mas se o fulano for, eu vou. Não, então não vem. Se for esperar o outro vir, você vir, não